Aleluia, povo abençoado, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Estamos aqui começando mais uma noite maravilhosa para ministrar essa santa palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Aleluia, povo abençoado, glória a Jesus. Aleluia, povo abençoado. Então vamos falar sobre o foco da eternidade. Focados na eternidade. Esse é o tema da nossa ministração de hoje, para nós sairmos daqui alimentados e edificados e começar a correr em um propósito único de mudarmos a nossa conduta e de vivermos uma vida em arrependimento, de santidade e justiça. Em Romanos 16 vamos iniciar com essa ministração focados na eternidade. O foco na eternidade. Romanos 16, vamos em Romanos 16. Aleluia, vamos em Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16, no versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. Povo abençoado, aqui nesse versículo ele mostra uma forma muito clara que enquanto nós vivermos nessa terra, enquanto nós estiver vivendo nessa terra, tem que haver separação das pessoas, que pode te levar para o mau caminho, que tem que haver uma separação constante, em que você não pode deixar o seu coração dominado pelas conversas de pessoas que não são cristãs. Porque enquanto nós estiver vivendo nessa terra, tem que haver separação. E nós temos que separar desse tipo de pessoas que enganam com palavras suaves, bajulação e enganam o coração dos ingênuos. A Bíblia diz que temos que afastar deles. É uma recomendação do apóstolo Paulo, advertindo essa igreja para não cair nos perigos destas pessoas. E isso reflete aos tempos do que nós estamos vivendo, da qual nós vemos uma igreja desse tempo presente que abandonou o evangelho da cruz e que se tornaram inimigas de Deus, vivendo debaixo de maldição. Mas nós temos que ser sábios e observar esse estilo de vida separado. Porque no versículo 18 diz assim: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Mediante palavras de suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. Essas pessoas, povo abençoado, que nós temos que nos afastar deles e observar esta vida cristã separada, de termos um estilo de vida separado, em que o nosso alvo e o alvo de todos nós tem que ser o céu.
tem que ser o céu. O nosso alvo não é a terra, o nosso alvo é o céu. A nossa mente tem que ser o céu, o nosso coração tem que ser o céu, os meus olhos tem que ser o céu, a minha vida tem que ser dedicada ao céu e não a esta terra. O meu foco é celestial e eu tenho que abandonar o foco terreno. Aleluia, povo abençoado. Eu tenho que viver em expectativa para ter esse foco na eternidade. E para ter este foco pela eternidade, é necessário que eu me separe das pessoas que não me levem à edificação. E que é necessário eu observar um estilo de vida separado. Ter uma vida em base diária, em andar em santidade, em justiça. Aleluia, povo abençoado. Eu tenho que ser separado. O crente é separado das pessoas que não levam a edificação, das pessoas que não são cristãs, de algo que me contamina, de algo que macula minha mente, de algo que traz a podridão em meus olhos. Eu tenho que ser santo. Nós temos que ser santo. O Senhor é santo e Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Hebreus 9, 28. Nós vamos navegar em Hebreus 9, 28. Diz assim. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas trazer salvação para aos que o aguardam. O nosso foco pela eternidade tem que ser algo que temos que aguardar a vinda de Cristo em uma grande expectativa pela glória. Eu tenho que ansiar, povo abençoado, pela glória prometida. Eu tenho que aguardar a glória prometida. Eu tenho que me preparar a minha vida espiritual. Eu tenho que mudar a minha conduta. Eu tenho que viver uma vida em arrependimento, uma vida em santidade e justiça. A cruz tem que trazer a mortificação em mim. Eu tenho que ser mortificado. Os desejos da minha carne têm que sumir. A ira, a inveja, a glutonaria, os sentimentos maus, os acessos de raiva, as fofocas, tudo isso tem que desaparecer da minha vida. Isso não pode existir. Isso tem que ser desativado, tem que ser removido. Mas isso não tira 100%. Porque se você só vai tirar 100% desses desejos que está na sua carne, a partir do momento quando o arrebatamento acontecer, onde ocorrerá a libertação em que você tem que deixar essa carne. Mas, enquanto o arrebatamento não aconteceu, você tem que viver num estado de morte. Morte para o seu próprio eu, para o seu ego, para a sua carne. Ela tem que continuar inativa. Inativa. A minha expectativa, povo abençoado, tem que ser pela glória. Porque Ele está vindo para trazer a salvação para os que aguardam. E não para tirar pecado. Porque Ele apareceu uma única vez para trazer salvação. E essa única vez é essa oportunidade de pegar essa salvação. Em Hebreus 9, na parte A do versículo, diz que Ele
tirou o pecado de muitos, carregou nossos pecados lá na cruz do Calvário. Mas em Romanos vai nos dizer isto, em que Ele quer que nós vivemos uma vida sacrificial. E em Colossenses 3:1 vai nos dizer o preço desta redenção, da qual nós estávamos todos mortos na velha vida, no velho eu. As coisas do mundo o Senhor fez, que é que agora nós, vamos lá em Colossenses 3, aleluia. Em Colossenses 3, no versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos no alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, com Deus, em Deus. Pois observe uma coisa, povo abençoado. Ele nos ressuscitou. A mensagem da vida eterna nos ressuscitou. E essa redenção pagou o preço. Pagou o preço de todas as almas, de todos os crentes. E ancorou na arca da aliança dentro do céu. Essa redenção em que abriu o caminho da árvore da vida. Em que o nosso foco agora tem que estar lá em cima, olhando para a eternidade. Porque quando eu olho para a eternidade eu observo que a minha esperança tem que estar lá. O meu foco na cruz tem que estar lá. Que eu tenho que estar com foco no sangue. Em que temos que ancorar o nosso coração, colocar a minha mente ao alto. O nosso coração tem que estar ao alto, porque lá eu enxergo a pureza, lá eu enxergo a santidade de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus encoraja, para que o meu coração esteja cada vez mais no alto. Porque se meu coração estiver na terra, o meu coração estará sujo, dominado pelas coisas daqui. E as coisas daqui só tem poluição, só tem sujeira, só tem morte, pornografia, desobediência. É por isso que o Senhor está nos exortando as instruções para um viver santo. O subtítulo. Em que o apóstolo Paulo está nos dizendo para nós olhar para cima, porque para cima é que há as promessas reservadas para nós. As promessas da cruz do Calvário, da qual nós seremos semelhantes a Ele, da qual nós vamos assumir uma natureza que é divina, da qual nós vamos herdar com Cristo e ser co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Filipenses 3, povo abençoado. Vamos em Filipenses 3. Filipenses 3, no versículo 17. Só um minuto, povo abençoado. Aleluia. Então vamos lá. Filipenses 3, no versículo 17. 17, 18.
Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. É Filipenses 3, 17, 18, é isso mesmo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Povo abençoado, o padrão é a santidade. Deus quer que nós estejamos com foco pela eternidade. E sabemos que o padrão que nós temos que observar é o padrão de santidade. Em que a minha vida tem que estar modelada com Cristo, segundo os padrões de Cristo. Esse é o padrão em que tem que ser apresentado para ti, em que o padrão está diante de nós. Esse padrão é santidade. Esse padrão é segundo os padrões de Cristo, não aos padrões do mundo. Nós observamos que a nossa conduta tem que estar conforme a imagem de Cristo. Porque Ele é um modelo único. E que nós temos que observar o modelo único e começar a obedecer às instruções e começarmos a seguir e ser cópia fiel do modelo único, que é Cristo Jesus. Nós podemos entender e compreender, povo abençoado, que a natureza de Deus, ela é santa. Em que para entrar no céu o padrão lá é santo. Em que nós temos que viver os padrões. O padrão de Deus segundo Cristo. É o momento de nós nos arrepender, povo abençoado, e nos santificarmos. E começar a alimentar o foco pela eternidade. Sabemos que os tempos são maus. Sabemos que eu era uma pessoa má, uma pessoa rebelde, uma pessoa orgulhosa, insubmissa. Mas o Senhor me resgatou, povo abençoado. Eu observei a mensagem e ela trouxe mudança em minha vida e ela traz mudança para a sua vida. E que se ela não trazer mudança para a sua vida, tem algo acontecendo de errado. Tem algo acontecendo de errado. Sabemos que a nossa preparação é única. E que é somente essa preparação. Paulo estava muito triste. Triste. E ele disse repetidas vezes. E ele disse que agora ele estava repetindo esta mensagem, mas com muitas lágrimas, porque as pessoas estavam abandonando o padrão. A igreja estava abandonando o padrão. E na nossa geração, a igreja desse tempo presente está abandonando o padrão. E uma vez que você conhece o padrão e não começa a viver o padrão e começa a ser desobediente ao padrão, de escolher um padrão para a sua própria vida, de escolher outro padrão que é fora desse padrão celestial, fora do padrão de Cristo, fora do padrão de santidade. Quando você coloca um padrão que é da terra, um padrão que é conforme os seus desejos, conforme do que a sua carne gosta, você se torna inimigo da cruz. Você se torna uma pessoa inimiga de Deus. Porque uma vez que você rejeita a verdade, você abraça a mentira.
E é momento de nós retornarmos à verdade. Porque é lá na verdade é que está a nossa esperança. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Porque o inimigo, povo abençoado, ele está te puxando para fora da cruz. Mas Deus está pedindo por arrependimento, para que você retorne à cruz. Porque a cruz é a esperança. Aleluia. O inimigo está te puxando para o evangelho da prosperidade. Mas Cristo está pedindo para você retornar ao padrão. Para nós retornarmos ao foco na eternidade. Para nós ser cidadãos do céu, não cidadãos de Dasnópolis. Não cidadãos brasileiros. Mas começarmos a ser cidadãos do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Peço perdão. Então vamos lá. Filipenses 3:20. Esse aqui é a verdadeira honra, pô, pessoal. Em Filipenses 3:20. Diz assim. Filipenses 3:20 diz assim. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Temos que honrar o sangue de Jesus. Temos que aguardar ansiosamente pelo Senhor Jesus. E que temos que reverenciar o Senhor Jesus com as nossas vidas. Que temos que ter medo de Deus, porque Ele pode nos julgar se nós estivermos em desobediência. Em que a nossa identidade tem que estar atrelada aos padrões de Cristo, ao padrão de Cristo. Em que nós temos que honrarmos o sangue e abraçar agora, neste exato momento, a santidade, a justiça e um arrependimento. A Bíblia diz que a nossa cidadania está nos céus, mas em outras versões está dizendo assim, que a nossa cidade está nos céus. Na minha Bíblia fala cidadania, que é a mesma coisa. Há uma cidade preparada e que Deus já preparou. Ele só aguarda os moradores daquela cidade. Mas para entrar naquela cidade, nós temos que saber da cultura. Para estar naquela cidade, precisamos nos vestir de santidade, de justiça e de arrependimento. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Filipenses 3, 20, 21, no versículo 21, vamos continuando. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Deus, povo abençoado, está nos direcionando para uma pátria melhor. Ele quer que nós focamos pela eternidade, que nós buscamos a eternidade. E Ele quer justamente isso, para que nós busquemos uma pátria melhor, um reino de Deus que é muito superior e inabalável. Porque as coisas dessa terra só têm um fim, e esse fim é a destruição, lago de fogo. Que precisamos ser sábios a agarrar essa mensagem, em que as características, a cultura, o padrão, o modelo, nós temos entendimento de como funciona aquela cidade. Nós temos que entender, povo abençoado, de estudar e colocar em prática para nós entrar naquela cidade e saber das características daquela cidade. Hebreus 11, vamos em Hebreus 11. Hebreus 11,
no versículo 16. Hebreus 11, no versículo 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Eles esperavam a pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhe preparou uma cidade. A Bíblia está falando de eles. Eles. Esses tempos, esses finais de dias, que está agora, neste exato momento, ocorrendo uma grande degradação na terra. O Senhor está pedindo por arrependimento. O Senhor está chamando de nós, que eu também estou incluído, para que nós saiba que há uma pátria melhor, que há uma pátria celestial, que se nós seguirmos os passos do Senhor Jesus, se vivemos em arrependimento, em santidade e justiça, Deus não vai nos envergonhar. Nós não vamos ser confundidos. Nós não vamos ser envergonhados. Mas Deus vai preparar, já preparou uma cidade. E essa cidade nós temos que ter o foco por ela. E que temos que ter o passaporte para entrar lá. O passaporte e o requisito para entrar lá. O passaporte do arrependimento, da santidade, da justiça para entrar lá. Aleluia, povo abençoado. Temos que ansiar, povo abençoado. Temos que ansiar. Porque Ele já preparou. Sabemos que a Bíblia diz que havia um homem que ele queria saber desta cidade. Ele queria saber como entra nessa cidade. Ele queria saber. E para entrar nessa cidade, Jesus deixou um padrão. Jesus, ele deixou os requisitos para poder entrar naquela cidade. O primeiro requisito para entrar naquela cidade, em que ele deixou bem claro para aquele homem, o homem chamado, vamos lá em João 3. Em João 3, vamos em João 3. João 3, vamos em João 3. João 3, 1. Este homem era fariseu, era o homem da qual ele vivia entre os maiorais, entre os fariseus, da alta escala de Israel. Um fariseu renomado, uma autoridade, e ele queria saber como entra naquela cidade. Mas em resposta, Jesus declarou para ele. Ele disse o padrão para ele. Vamos continuar aqui a leitura. Vamos começar do 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou. Jesus deixou uma identidade para que ele pudesse entrar naquele reino, naquela cidade,
naquela pátria celestial haveria um requisito, haveria um padrão para entrar lá. E esse padrão é a resposta de Jesus. Diga a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para você entrar naquela cidade é necessário você nascer de novo. Mas pastor, como é um nascer de novo? Como funciona o verdadeiro nascimento? É quando você nega a tua vontade e vive a vontade de Deus. Em que você pare de praticar o pecado e começa a praticar o arrependimento. Em que você agora é obediente aos comandos de Cristo e começa a morrer para a sua velha natureza. O novo nascimento começa a surgir do momento em que você crê em Jesus. Quando você entende do verdadeiro Jesus, da qual ele é santo, e você conhece a plenitude e a natureza divina de Cristo, então o Espírito Santo vai te auxiliar, vai te revelar a santidade de Deus cada vez mais. Aleluia! 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 Glória a Jesus, povo abençoado. Glória a Jesus. Você é nascido de novo? Será que você é nascido de novo? Aleluia. Será que estamos sendo nascidos de novo para entrar no céu? Será que nós estamos tendo um foco pela eternidade? Se Nicodemos queria saber, será que nós estamos querendo saber dessa realidade, povo abençoado? Nós temos que ter o desejo, da qual Nicodemos tinha o desejo de conhecer. E que temos que conhecer, povo abençoado. E mais para conhecer aquela cidade, número 1, temos que saber a cultura. Temos que ter, número 2, os requisitos. Número 3, temos que saber de como é o passaporte. Mas a Bíblia descreve esse primeiro requisito, que temos que ser nascidos de novo. Nascidos de novo. A outra identidade, o outro padrão para poder entrar na cidade, na pátria celestial, na cidade em que Deus preparou. A outra identidade que precisamos entrar lá, o passaporte para nós entrar lá, é Mateus 3:2. Vamos em Mateus 3:2. Mateus 3:2. Mateus 3:2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Mas o meu foco é o versículo 2. E o versículo 2 mostra essa identidade, povo abençoado, dos que vão entrar no reino dos céus. Que eles são arrependidos. Nós sabemos, povo abençoado, que, número 1, e que nós vimos o padrão anterior, que para entrar no céu temos que ser nascido de novo. E que nenhuma pessoa que está no céu, em que todas as pessoas que estão no céu, todas elas entraram lá sendo nascidas de novo. As almas que morreram em Cristo Jesus, eles eram nascidos de novo. E eles são nascidos de novo. E a cidade celestial está toda reservada, preparada para os nascidos de novo. E que a outra característica, a outra identidade dos que vão entrar naquela cidade, o passaporte da qual eles vão entrar naquela cidade é o arrependimento. Eles precisam se arrepender dos seus pecados.
e que o arrependimento é uma ação, é uma atitude de mudança de vida, da qual você dá a meia volta e não pratica mais o pecado. Aleluia, povo abençoado. Em que você não pratica o pecado. Vamos em Mateus 4. Mateus 4, no versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. A pátria celestial está próxima. A cidade que está preparada está cada vez prestes a ser inaugurada. Mas para estar lá, precisamos buscar o arrependimento. Precisamos nos arrepender. Você tem que se arrepender. Eu tenho que me arrepender. Todos nós temos que se arrepender, sem exceção, porque a Bíblia diz que convoca todos. E é uma ordem divina para que todos busquem o arrependimento e que o Senhor não leve em conta o tempo da ignorância. Povo abençoado, só um minuto. Amém. Glória a Jesus. É necessário, povo abençoado, passar pelo arrependimento para nós entrarmos naquela cidade. Precisamos nos arrepender constantemente, em todos os níveis. Um arrependimento completo. Porque o arrependimento completo, você vai se arrepender, número 1, pelo pecado dos seus parentes, dos seus antepassados, do pecado de Adão e Eva, de todas as famílias que se passaram, que era do seu sangue, até o momento que você está aqui, neste exato momento, da qual você herdou toda a herança de pecado dos seus antepassados. E que você agora tem o trabalho e a responsabilidade de quebrar essas cordas malignas que te ancoram neste exato momento. Se você não se arrepender, está te ancorando pelos laços familiares e no trono de Satanás. E que você precisa se arrepender para quebrar essas cordas malignas. O número 2, de um verdadeiro completo arrependimento, é que você tem que confessar, como está escrito em 1 João. Confessar os seus pecados, que Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. E número 3, que é um componente do completo verdadeiro arrependimento, é que você precisa se humilhar e dizer para o Senhor que é injusto, em que tudo que você faz é nada diante de Deus. E número 4, que todos nós reconhecemos que somos pessoas impuras, que nós não somos nada, e que para chegar diante de Deus nós não somos nada, porque Deus é santo e nós somos imundos, povo abençoado. Temos que entender isto, que nós não somos nada. O nosso propósito em que Deus planejou, o plano original de Deus, era para que nós andássemos com Ele em santidade. Para que nós andássemos em santidade todo o tempo. Porque se nós andássemos em santidade, nós teríamos vida e vida eternamente. Mas, pelo fato de Adão ter destruído a agenda de Deus, isso nos gerou morte. Isso criou a morte. Mas agora, o arrependimento está à nossa disposição. E que nesse arrependimento precisamos nos humilharmos e reconhecer que somos nada. Porque esse reconhecimento
faz nos aproximar de Deus. A outra identidade, povo abençoado, da qual precisamos entrar na pátria celestial, na cidade de Deus, na cidade invisível, na cidade da qual o Senhor já preparou, e que Ele viria buscar a sua noiva no arrebatamento, seria aqueles em Romanos 8. Romanos 8. Vamos em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, de versículo 17. No versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia. Pois ela foi submetida a inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 18, o início do versículo. Que considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. E essa é a identidade, povo abençoado, para entrar nos céus. A identidade daqueles que estão abraçando os sofrimentos atuais, os sofrimentos momentâneos aqui na terra, porque eles estão sendo perseguidos pelo mundo, pela sua conduta, pela sua integridade, por estar vivendo a cultura do céu, a cultura daquela cidade, e que essa identidade, esse passaporte é obrigatório para que todo crente entre no reino de Deus. Ele tem que passar pela perseguição, ele tem que passar pelos sofrimentos atuais, porque antes da glória tem que ver o arrependimento, e que ele tem que abraçar os sofrimentos em Cristo, e ele tem que herdar a parte em que Deus colocou sobre ele, de abraçar os sofrimentos, de ser participantes com Cristo. Sabemos que quando um judeu, quando ele parte da sua cidade, ele sente saudade da sua nação santa, porque ele está num país que é estrangeiro, num país cheio de imoralidade, cheio de prostituição, cheio de decadência imoral, e que ele está ali sendo sufocado, em que ele está ali e que ele não aguenta mais de estar naquele país. E ele quer retornar ao seu país. Ele não veja a hora, os minutos, os segundos de ele retornar para a sua nação, a nação de Israel. E ele, povo abençoado, quando chega o dia, ele sobe no avião e vai louvando a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade de voltar. E o seu coração fica trêmulo, aguardando a esperança de cada vez estar mais perto. E quando ele chega naquela nação, o coração dele enche de alegria. E quando o coração enche de alegria, enche de felicidade, e quando ele desce do avião, ele começa a beijar a nação santa. Isso, povo abençoado, nos mostra
que, número 1, temos que estar chorando em angústia. Porque se a natureza está angustiando e gemendo, nós temos que estar gemendo no nosso interior. Assim como foi com Justo Ló naquela cidade que foi destruída pelo fogo. Que se um coração de um israelense que é judeu geme e chora, quanto mais nós cristãos, da qual o Senhor nos adotou, em que nós não era povo e que fomos chamados como povo. Em que o Senhor, Ele quer, povo abençoado, que nós tenha esse desejo, que nós tenha esse foco pela eternidade, que começamos a chorar e inundar o nosso leito em lágrimas, para que cada vez mais o nosso coração comece a desejar pela cidade. Povo abençoado, uma vez que você se desconecta do mundo, uma vez que você começa a se separar do mundo, o seu coração começa a ser preenchido de Deus. O seu coração começa a ser a morada e a habitação de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, povo abençoado, vamos começar a alimentar o nosso coração. Porque quando nós chegar lá na eternidade, nós vamos beijar. Beijar não, mas vamos celebrar para todo sempre. Em celebrações ininterruptas. Em celebrações que não terão fim. Mas será grandes festas, grandes celebrações, porque marcará o fim. O fim das atividades da igreja aqui na terra, aonde marcará o fim, onde a igreja vai sair deste exílio e vai voltar para a sua cidade celestial, da qual a igreja foi comprada e ela vai retornar. E quando nós estiver lá, nós vamos celebrar. Então, aqueles que têm sede, venha, que tem água gratuitamente. Sabemos, povo abençoado, que a identidade daqueles que vão entrar no reino dos céus é que eles estão nascendo de novo, eles estão vivendo em arrependimento e agora eles estão sendo perseguidos. E que esses sofrimentos atuais não se comparam com a glória que será revelada. Os perseguidos neste mundo, as perseguições, os sofrimentos atuais, não se comparam com a cidade que será revelada, com a pátria que será revelada. Então, que nós tenhamos esse foco pela eternidade. E acabo, povo abençoado, a ministração por aqui. Finalizando, nesta noite maravilhosa, nessa palavra purificadora, para que nós corremos a corrida, abraçamos o sofrimento com Cristo e começamos a mudar a nossa conduta. Porque os tempos são maus e que precisamos ser sábios. No mais poderoso nome de Jesus, todos aqueles que têm a necessidade de receber Cristo, repita essa oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e me aparto de toda a minha iniquidade. Neste momento, Senhor, eu peço o Espírito Santo para me ajudar, a me auxiliar, que neste momento eu recebo como meu Senhor e meu dono,
Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, no mais poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Então, povo abençoado, muito obrigado pelas vossas participações. Procure aí o número de telefone 6391264140. Se precisar de oração, de ajuda, eu estou aqui para te servir, para te auxiliar, para te ajudar. No mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Shalom, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus. Amém.